nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Bom, hoje não, né? Mas a gente anda estressado por um bom tempo. Não só com o Santos em si, mas sim com a sua diretoria, que faz um descaso com o clube, um descaso com o torcedor. E a gente vê o Santos à deriva, né? Bom, meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos, tudo junto. Bom, gente, como todo mundo já está sabendo, parece que o Santos vai manter o Odair até a próxima rodada do Brasileirão. Então eu decidi fazer meio que uma limpa, na minha opinião, do elenco do Santos, porque é muito necessário que o Santos faça essa limpa. É uma pena que não dá para tirar o presidente, é uma pena que não dá para tirar o Falcão. O treinador Odair, eu sou a favor da troca porque assim, ele percebe algumas coisas que só ele percebe. Por exemplo, o Mendonça joga bem pela esquerda e o Soteldo consegue jogar dos dois lados. Aí ele coloca o Mendonça na direita. E aí você percebe que o Mendonça não está jogando bem e o Soteldo também ultimamente não tem jogado bola. Então você acaba tirando o Mendonça da onde ele rende, você vê que o time não tem uma aproximação, você vê que o time dificilmente tem jogada com tabela, você vê também que o time consegue jogar duas partidas boas, depois duas ruins, depois duas péssimas, os resultados são ridículos, patéticos, e o Santos passou da era do quase, a famosa geração do quase, para a geração do vexame, que é um vexame atrás do outro. Só esse ano foi vexame no Paulistão, vexame na Copa do Brasil e agora vexame na Sul-Americana. Porque assim, apesar dos vexames, apesar de achar o treinador ruim, a gente esquece de uma coisa, como esse elenco é limitado e como tem jogador acomodado. Então hoje a limpa que eu quero falar é na questão dos jogadores. Eu vou falar todos os jogadores posição a posição. Se eu esquecer alguém, me perdoe. É muito jogador, por incrível que pareça. Só que se você juntar alguns jogadores, não dá um. Então, se eu esquecer um, me desculpe, mas eu vou tentar avaliar todos. Quem deve ficar, quem deve sair, quem o Santos deve vender. E para começar, os goleiros. Nós temos o João Paulo, que é o nosso titular, que é um bom goleiro. O reserva dele, que é o Vladimir, não sei por que está aqui. Rescinde, vende, acha outro destino. Outro que para mim tem que sair também do Santos é o Diógenes, por causa que tem muito burburinho nos bastidores em casos de disciplina. E se você perceber nos últimos jogos, ele nem relacionado foi. Então, se ele está indisciplinado, não dá para confiar. Então, seria melhor um empréstimo ou venda. A questão do Mazotti e o Breno não tiveram chance no profissional. Eu acho que cedo ou tarde eles precisam ter essa chance. É melhor dar a chance para o Mazotti ou para o Breno, ao invés de dar a chance para o Vladimir, que a gente sabe que é um goleiro que não tem regularidade. Então, dos goleiros eu só ficaria com o João Paulo, Mazotti e o Breno. Vladimir e Diógenes eu procuraria outro destino. Passando para zagueiros, nós temos o Joaquim, que é um bom zagueiro. Nós temos o Messias, que não é lá essas coisas, mas ao lado do Joaquim é um zagueiro que ainda rende bem. Por que ele ainda rende bem ao lado do Joaquim? Porque ele é lento, o Joaquim é rápido. Então, um praticamente completa o outro, o que faz a zaga ir bem quando está os dois. Só que o problema do Messias é quando joga do lado do Maicon ou do Luiz Felipe, porque são dois zagueiros lentos, são dois zagueiros fracos tecnicamente. Infelizmente o Maicon me decepcionou essa temporada. O Maicon seria um dos jogadores que eu dispensaria. O Luiz Felipe também é um zagueiro que não ajuda e nem contribui em mais nada. E temos o Alex, que vive em algumas atuações, outras ele fica no DM. Então ele vive alternando, mas ainda é novo, eu manteria no elenco. Em questão do Zabala e Jair, são zagueiros novos que também estão lesionados, então não vou nem citar aqui. Mas por mim, só ficaria com Joaquim, Messias e Alex. Michael e Luiz Felipe, eu acho que está na hora de dar área do Santos. Agora passando para os laterais, esse é o setor mais crítico do Santos. Temos o Inocêncio, que faz o feijão com arroz. Eu até gosto dele. O Felipe Jonathan era um lateral que era melhor que o Lucas Pires e que o Natan e que o João Lucas, mas mesmo assim ficava longe do ideal. Esses laterais que estão atuando ultimamente faz com que eu tenha saudades do Felipe Jonathan. E como ele está lesionado, não dá para procurar outro destino para o Felipe. Então ficaria com o Inocêncio e com o Felipe Jonathan.
O João Lucas e o Lucas Pires, tudo bem ficarem como reservas, mas titulares não dá. E o último é o Natan, que nunca mais pode vestir a camisa do Santos. Não digo isso pela ruindade dele, porque ele é ruim. Ele é lateral de Instagram. Ele é lateral baladeiro. Tá certo? E outra coisa, a questão dele ficar mandando coraçãozinho pra torcida, de verdade, isso é um desrespeito com o torcedor. E eu começo a defender a partir desse momento que ele nunca mais vista a camisa do Santos, seja afastado e o Santos procure um destino para ele na próxima janela. Volantes. Nós temos o Alisson, que não está 100%, a prova disso foi os últimos 2 jogos. Mas também manteria no elenco, porque não tem outro. Sandri está retomando a sua forma física para poder atuar, manteria no elenco também. Balieiro procuraria outro destino, porque é um jogador bem limitado tecnicamente. É um jogador que até tem uma condição física legal, mas a questão técnica é muito abaixo, que me deixa a favor de uma possível saída do Balieiro. Temos também o Camacho, que não sei o porquê renovou, também tem que cair fora. Não tem o porquê manter o Camacho aqui. Fernandes, olha, eu tô bem chateado com o Fernandes pelo erro dele na Copa do Brasil. Mas também temos que manter o Fernandes, senão vai ficar sem ninguém. A questão é, Fernandes fica? Sim, fica. Mas se aparecer algum interessado em pagar a multa, pode levar. É isso que eu penso. Dodge tem que ficar, o Dodge é um dos poucos que ainda corre nesse time. E o Ivonei, que é um coitado, né? Porque o Odair parece detestar o Ivonei. Fala que o Ivonei não treina legal. E o Ivonei tem uma coisa que o Santos não faz: chutar de fora da área. O Ivonei não hesita em chutar de fora da área. E também eu acho que é um garoto promissor. Passando para os meias, temos o Lucas Lima, que é um jogador que particularmente eu não gosto. Ele ainda oscila entre boas e más partidas. Tem partidas que ele joga bem, partidas que parece com preguiça. Principalmente a partida contra o Bahia na Copa do Brasil, eu fiquei pé da vida, parecia que ele já ia sentar no contrato, mas as últimas 2 partidas do Santos foi um dos poucos que correram, tentaram o resultado positivo, então manteria no elenco. O Luan Dias, olha, eu não sei o que falar do Luan Dias, porque ele chegou e já se machucou, e o DM do Santos não se manifesta, e muito menos o nosso presidente oportunista de merda não se manifesta. Então o Luan Dias fica sem avaliação, se fica, se vai. Continuando, temos o Daniel Ruiz, que ainda não correspondeu o que era na Colômbia. Também muito por culpa do treinador, que põe ele de ponta, mesmo ele sendo meia. Miguelito e Ed Carlos. Cara, o Miguelito, eu acho que tem que ser lapidado da forma correta, tem um grande potencial. Ed Carlos, também. Só que assim, o Ed Carlos tem uma característica de jogador lento. É um jogador que joga bem com a bola no pé. Ele não tem intensidade. Ok? Se tiver alguém que joga a bola no pé dele para ele sim pensar a jogada com a bola no pé, aí vai. Agora, se esperar a intensidade dele, dinâmica dele mesmo, não é uma característica dele. Eu manteria o Ed Carlos no elenco, tá bom? Atacantes. Temos o Braga, que para mim já deveria ter saído, é um jogador bem limitado, deveria ter sido vendido, mas o Santos fica segurando ele, não sei o porquê. Acho que é por causa da resenha dele. Lucas Barbosa, bem limitado, mas é um jogador útil para elenco. Quando eu digo útil, porque ele ajuda na marcação. E vira e mexe, ele participa dos gols ou da assistência para os gols. Por isso que eu manteria ele no elenco. Ele é ruim? É. É limitado? É. Mas é um jogador que ainda, pelo menos, ajuda. Então, para elenco, ok. Soteldo. Cara, o Soteldo é uma polêmica, porque não tá jogando nada. Só que assim, se o Soteldo não tá em campo, quem joga é o Braga e o Barbosa, que são piores que ele. Então, por isso que eu estava defendendo a compra do Soteldo. Porque se compra o Soteldo, é menos Braga e Barbosa em campo. O Soteldo não está correspondendo o valor. O Soteldo cometeu um erro displicente que fica difícil defender ele aqui. Só que entre manter o Soteldo ou o Braga, que mantém o Soteldo e vende o Braga para outro time. Marcos Leonardo e Ângelo. O Marcos Leonardo é um coitado, fica isolado lá na frente, mas infelizmente vai ser vendido na próxima janela. Ângelo... Olha, o Ângelo tem as suas limitações técnicas, mas também é um jogador que ainda tenta fazer alguma coisa de diferente. Como eu falei, ele precisa melhorar muito as suas decisões de campo, ele precisa muito melhorar a sua leitura de jogo, e é um jogador que tem potencial. Queimou várias etapas, está sofrendo com a pressão, e também tem um fator que a torcida espera muito mais do que ele pode entregar, por isso que a cobrança em cima dele é dobrada. Olha, eu espero muito mais do Ângelo, eu manteria, para ter pelo menos uma peça de elenco ali no banco. Mas eu acho que ele vai ser vendido também com o Marcos Leonardo. Mendonça.
O Mendonça, pra mim, eu vou manter a mesma opinião quando o Santos contratou ele. Jogador de elenco, pra mim não é titular. É jogador pra entrar com 15 do segundo tempo, fazer fumaça, como a gente diz no futebol. Ele alterna muito entre boa fase e má fase, então é jogador de elenco, não é pra ser titular. Patati, não vamos colocar toda a esperança do clube nas costas dele. É um garoto com muita personalidade. Não acho que vai ser um cracaço de bola, mas acho que vai ser útil para o time do Santos, então manteria o Patati aqui. Os últimos dois, que é o David Washington e o Bruno Mezenga, eles sofrem com o mesmo problema do Marcos Leonardo. Às vezes ficam muito isolados lá na frente, sozinho. O Bruno Mezenga, até as partidas que ele entrou, eu até achei que ele ajudou. Tanto no jogo contra o Bahia, assim como no jogo contra o Inter. Só que assim, o Mezenga é um jogador de área. Eu manteria até o fim do ano, depois se vai comprar ou não é outra discussão. É uma discussão para dezembro, não para agora, mas no momento eu manteria porque você teria um jogador um pouquinho mais experiente e um jogador de área. David Washington, 17 anos, não dá para pressionar um moleque de 17 anos. É um baita jogador, vai ser um grande jogador, mas sofre com o mesmo problema do Marcos Leonardo. Fica isolado lá na frente e tem que resolver tudo sozinho. E outra, com 17 anos, falta maturidade em algumas decisões, tá bom? Mas vai vir com o tempo, beleza? Então, gente, vocês podem ver que nesse elenco do Santos ainda tem muito jogador acomodado. Muito jogador que não dá para vestir a camisa do Santos. Aí tem jogador que manda coraçãozinho para a torcida com a gente sendo eliminado na Sul-Americana com mais um vexame. O torcedor que paga ingresso, paga o sócio rei que tem um atendimento de merda. Aí você vai no estádio ainda contra o New Old Boys, aí tem aqueles laranjinhas, não vou dizer todos, mas a grande maioria não deixa nem você chegar perto do vidro ali. Agora, a torcida argentina estava perto do vidro, batendo no vidro, só faltou entrar em campo. Aí tudo bem, né? Aí é maravilhoso. Isso prova que nossa gestão é uma merda, é uma gestão omissa, patética, egocêntrica, e temos um coordenador de futebol que foi um grande jogador, só que como coordenador é uma merda. É um fantoche da diretoria, ok? Não aparece para dar entrevista, vexame atrás de vexame não aparece para dar satisfação, aí dá uma frasezinha com alguém da imprensa e fala, eu apareci, apareceu merda nenhuma. E sem contar que nosso treinador é ruim. Só que junta também com esse elenco limitado e acomodado, por isso que o Santos está nessa situação. A única solução do Santos no momento, eu acho que é uma pressão da torcida, não só da organizada. Repito o que eu falei no outro vídeo, não é uma pressão só da organizada, e sim todos os torcedores, o torcedor comum, o da organizado, o da cativa, pressionar ao ponto de realizar as trocas que o Santos precisa. Foi assim que o rival do Morumbi agiu. As trocas aconteceram e eles melhoraram a sua situação por lá, tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.